Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação orientada a objeto. E hoje nós vamos falar de um novo conceito, nós vamos falar sobre herança, tá? Então é um recurso extremamente usual, né? Extremamente usual aí dentro do nosso conceito de orientação a objeto, tá? Nós vamos estar aplicando no Java, né? Mas é a mesma ideia aí que a gente tem para outras tecnologias, tá? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Bom, vamos imaginar, pessoal, que nós temos ali uma classe automóvel, né? Só que essa classe automóvel, por exemplo, nós temos lá um conjunto de características dela, tá? Então nós temos lá, queremos de um carro ali, né? Colocar lá ano de fabricação, potência, motor, né? Cor, modelo, fabricante, tá? E eu gostaria de ter também ali uma motocicleta, tá? Então, olha só, eu tenho lá também, né? Cor, ano, modelo, tá? Potência, fabricante, né? Mas vamos supor, o que acontece? Que eu gostaria que na minha classe automóvel eu precisaria da seguinte característica: quantidade de portas. Eu gostaria de saber a quantidade de portas que o veículo tem. Legal. Neste caso aqui, ó, é 4 portas. Tem gente que fala que é 5, né, do porta-malas, né? Quando é 2 fala que é 3 e quando é 4 fala que é 5. Mas é 2 e 4 portas, tá? E no caso agora, e a moto? Qual é a quantidade de portas que a moto tem? Ah, é 0? Não, não é 0. A moto não tem portas, então é diferente de quantidade 0. Tá? Então, ela inexiste essa característica na moto. Eu não tenho esse atributo para motocicleta ali, para moto, motocicleta, como preferirem. Tá? Esse cara, em portas, quantidade de portas, inexiste. Ele não possui essa característica. Eu poderia criar uma única classe automóvel, né? E ter todo esse conjunto aí. Vamos simplificar: cor, ano, modelo, fabricante, número do chassi, potência e quantidade de portas? Não. Numa única classe eu não poderia, porque é o que acabamos de dizer. Em moto, essa quantidade não existe. Essa quantidade não existe. Tá? Inexiste aí. Então o que vai acontecer? Eu teria que criar duas classes, uma classe carro, outra classe moto, por exemplo. Tá? Uma classe carro, uma classe moto. Mas veja só, tudo isso se repete, né? Cor, ano, modelo, chassi, fabricante, potência do motor. Olha lá, falamos só 6 ali, poderíamos falar várias, né? De uma forma bem simples aí. Seria repetido. Então, o que foi criado? O conceito de herança. A gente vai criar uma superclasse ou classe pai, chamada classe automóvel. Essa superclasse ou classe pai, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter todas as características que são genéricas ou generalistas. O que é isso? Quer dizer, são todas as classes que são comum, tá? Para todos os elementos que eu vou criar. Então, tudo que é genérico, generalista, eu coloco na classe automóvel. E aí eu vou criar, a partir de herança, uma classe carro. E a classe carro vai ter as particularidades, a especialização dela. Ou seja, todas as características que é só dela. No caso aqui, quantidade de portas. Tá? E outra subclasse ou classe filha a partir da classe pai automóvel, com a especialização dela. Sei lá, por exemplo, estilo, né? Que é o estilo da moto, custom, estradeira, esportiva, trail, né? Aí vai embora. Só com essas outras características. Tá? Então, desta forma, eu reaproveito as características criadas na classe pai. Porque o que acontece? Tudo que eu crio aqui cadê o meu... Sumiu aqui a canetinha?
Subiu a canetinha. Tudo que eu crio aqui na classe Pi, tanto atributo quanto método, as classes filhas irão herdar. Tá? As classes filhas irão herdar. Criei na classe Pi, a classe filha veículo herda todas as características da classe Pi, ou seja, a classe filha carro, automóvel, vai ter herdado número de chassi, cor, ano, modelo, fabricante, potência do motor, e vai ter a especialização, a característica que é só dela, quantidade de portas. Vou criar a classe motocicleta, a subclasse ou classe filha motocicleta a partir da herança de automóvel. Ela vai herdar todas as características. Ele também vai ter chassi, cor, ano, modelo, potência do motor, fabricante e a especialização, os detalhes que é só dela. Qual que é a vantagem disso, né? É a reusabilidade e otimização de código, resultando também numa facilidade de manutenção. Tá? Por quê? Porque o que é comum, o que é genérico, eu crio uma única vez. Não vai ser necessário eu criar 2, 3 vezes uma mesma codificação que seja repetida. Tá? E só vou criar os detalhes em cada uma delas. Então eu vou otimizar o meu desenvolvimento, vou minimizar a quantidade de código escrito e facilitar uma posterior manutenção. Vamos supor que eu tivesse feito isso já há algum tempo, né? Então vamos lá, eu teria que ter, imagina que na minha classe automóvel eu teria a placa, né? E o que está acontecendo agora no Brasil? A gente está mudando a nossa placa, né, para o formato lá da América Latina, né? Eu nem lembro como é que é, 3 letras, 3 números, 3 letras, agora eu esqueci o formato. Mas é diferente do formato antigo, né, que a gente tinha lá 3 letras, 4 números. Tá? Adicionou um dígito e misturou lá. É um novo padrão, tá? É um novo padrão, né? Então o que vai acontecer? Imagina lá que aqui a gente tem 2 classes. Imagina se eu tivesse lá um monte de classes criadas, né? Carro, moto, ônibus, caminhão, sei lá, lancha, overcraft. Saca overcraft? Aqueles barcos que andam em cima da terra também. Sou louco pra andar no cara daquele lá. Submarino nuclear, helicóptero, avião. Pô, imagina lá, todos esses caras teriam um monte de características comuns, né? Eu teria que ter criado tudo, quantos que eu falei? Carro, moto, ônibus, caminhão, citar aí, sugerido ônibus espacial, né? Overcraft, submarino nuclear, avião, que mais que eu falei? Helicóptero, ó, tenho 9 classes, né? A gente pode brincar com mais aí, tá? A gente pode brincar com mais depois, mas tá bom, 9 classes, tá? Poxa, se eu tivesse que mudar uma característica que afetasse todas, né? Eu teria que mudar 9 vezes. Tá? E dessa forma, supondo que é uma característica que foi criada, né, que foi criada na classe automóvel, tá, na classe Pi, tá? Aí teria que ser veículo, né? Com tudo isso teria que ser veículo, né? Mas tudo bem. Este cara, né, não seria mais afetado. A gente conseguiria então, né? Conseguiria então, né? Fazer uma única manutenção. Nós temos que tomar cuidado na nossa abstração, pessoal. É a questão das portas lá. Nesse caso aí que eu tenho 9 características, 9 subclasses, né? Na classe Pi veículo aí, supondo que a gente tivesse chamado desse jeito, nós temos que atentar que nessa classe Pi, tá? Eu só posso ter o que é genérico, ou seja, o que é válido para as 9 subclasses. Ah, mas tem uma característica que tem em 8, só não tem em uma. Então ela não é genérica. Se ela tem em 8 e falta só em uma, ela não é genérica. Essa cara que apesar de existir em 8 das 9 classes, nessa exemplo aí nosso, nessa suposição nossa, tá? Ela é especialização. Tá? Ela só poderia ser genérica, tá? Se ela realmente estivesse, né, válido para todas as nossas 9 subclasses ou classes filhas aí que a gente está pressupondo. Tá? Então isso é o mais importante quando nós estamos modelando uma herança, pessoal. Tá? Ficar atento em relação a isso. Ficar bastante atento em relação a isso. O que é genérico? O que é genérico? E o que é especialização?
Se algo não existe em uma das subclasses que nós iremos criar, então ele não é da classe pai, ele não é genérico, ele é especialidade, ele é uma especialização e ele deve pertencer então nas classes filhas, nas subclasses, né, que ele deve ser utilizado. Estou usando esses dois termos, né? Superclasse e classe pai, subclasse e classe filha, porque são as duas nomenclaturas mais usadas. Tem até algumas outras, tá? Mas nem vem ao caso. Normalmente a gente referencia dessa forma. Legal, pessoal? Bom, então aí... Tá? Então isso é a nossa herança, né? Então é a criação de classes filhas a partir de uma classe pai, sendo que as nossas classes filhas herdam, ganham, entre aspas aí, né? Todas as características da classe pai, ou seja, todos os atributos e também todos os métodos, tá? Todos os métodos também, tá? Então aí, por exemplo, se eu tivesse uma superclasse automóveis, eu poderia ter lá uma subclasse carro a gasolina e uma subclasse carro elétrico, né? Tá? Que agora está ficando na moda carro elétrico, né? Já tem alguns países aí que estão colocando fim para a venda de carros a gasolina, né? Infelizmente, né? Nada como um bom e velho motor a combustão. Carro elétrico é sem graça, não tem barulho, é xoxo. Tudo bem, tem aceleração instantânea, etc e tal, né? Mas aí é sem graça. É sem graça. Vocês vão ver, quem já andou já sabe o que eu estou falando, né? Em termos que, para quem gosta de dirigir, é sem graça. Acho que na Europa é 2035, se eu não me engano. 2030, 2035 já não vai mais poder vender carro a combustão, com motor a combustão. Legal, então essa que é a ideia, né? A gente criar. Então a herança, né? As classes passam a atender os mesmos métodos e atributos public da classe pai, né? Lembrando que os atributos devem ser encapsulados, pessoal, ou seja, na classe pai nós devemos criar com private. Agora lembra lá atrás dos nossos qualificadores, quando a gente falou de qualificadores em umas aulas anteriores aí? Tá? A gente tem três tipos de qualificadores: o public, que é acessível de qualquer lugar; o private, que é acessível só da própria classe; e a gente tinha o protect, né? Nós temos também o protect, está escrito aqui em algum lugar, deixa eu ver, protected aqui, opa, cliquei duas vezes, protected, tá? Então, quando na classe pai eu crio algum atributo ou algum método como protect, os filhos vão poder acessar. A classe principal, lá o método main, não. Continua sem poder acessar, tá? Mas as classes filhas ou subclasses poderão acessar atributos ou métodos que tenham sido criados com protect. Não é muito recomendado, mas existe a possibilidade. Em atributos é extremamente não recomendável, né, pessoal? Em atributo é sempre recomendável todos eles serem criados como private. E aí, se eu precisar acessar alguém, eu criaria aí um método public ou protect conforme a usabilidade da sua escrita. Legal. Então vamos, lembra da nossa classe pessoa que a gente viu anteriormente, né, que tinha os dados de uma pessoa? Vamos criar duas subclasses, uma classe aluno, uma subclasse aluno, apesar de que é uma classe, né? E uma classe funcionária a partir de herança. Então a gente já tinha lá a nossa classe aluno, desculpa, nossa classe pessoa criada nas aulas anteriores, que tinha lá o telefone, etc, etc. Como que a gente cria herança dentro do Java, então? Então, aqui seria a nossa classe pessoa, né? Que é o ML, a modelagem da nossa classe pessoa, né? Que nós temos lá os atributos, vem primeiro os atributos, private, string, nome e fone, e o atributo idade. E aí a gente tem quantos atributos? 4 aqui. O pessoa, nosso construtor. Um método aniversário, que era para incrementar a idade, um novo fone, que era o nosso setter para poder setar o telefone, e um getter ali, que recuperava o número do telefone. Aí, por herança, a gente cria a subclasse aluno, a classe filha aluno, né? E aí elas vão ter dois atributos, o curso e o termo, e dois métodos, o construtor dele de aluno. E observa só o que acontece aqui, ó. Eu recebo lá uma string C para poder setar o curso, um inteiro T para poder setar o termo, um string N para poder setar o nome, um string F para poder setar o fone e um inteiro I para poder setar a idade. Então, quantos atributos o meu aluno tem? 5. Olha, Alexandre, só estou vendo 2 aqui. 1, 2.
3, 4, 5. Ele herda. Então o aluno possui 5 atributos. 2 da especialização e 3 herdados. E métodos? Quantos métodos ele tem? Ele tem lá o construtor de aluno e tem um passou. Aí vocês gostaram, né? Passou de ano. Tá? Para incrementar lá o termo dele. Né? Passar de ano, do quarto para o quinto. Então, olha só. Quantos métodos o nosso aluno tem? 6. 6, Alexandre. Olha, ele tem o construtor e o passei. 2. Ele tem a chamada do construtor da superclasse, o aniversário, o novo fone e o número fone. Ele tem 2 métodos da especialização e 4 métodos herdados. E aí, olha só. Aí a gente tem a subclasse ou a classe filha funcionário. O que ele tem? Ele tem a especialização lá, string cargo e o float salário. Tá? Quantos atributos funcionário tem? 6. 6 não, 5, desculpa. 5. Tá? Ele tem 3 atributos herdados, nome, fone e idade, e 2 atributos da especialização, cargo e salário. E quantos métodos ele tem? Agora aqui sim, 6. Duas especializações, o construtor dele, olha só, recebo todos os parâmetros e o aumento, né? O aumento de salário. E 4 métodos herdados. Então essa aqui é a ideia da nossa modelagem. Então vamos fazer o seguinte, galera. Vamos ver como é que isso daí fica na prática da programação. Class aluno extend pessoas. Então simplesmente essa diretiva extend já diz para o nosso amigo Java que eu estou criando uma classe aluno a partir da herança de pessoa. Neste caso aqui, nós temos que estar com nossa classe aluno, nosso aluno.java e o nosso pessoa.java no mesmo package, no mesmo pacote. Que na prática basta que eles estejam dentro da mesma pasta física. Já vimos isso anteriormente, né? Basta eles estarem dentro da mesma pasta física, aluno e pessoa. Tá? E aí a gente cria somente a nossa especialização, private string curso, private entidade. Aí eu vou criar o construtor do aluno. Olha só, ele recebe os 5 parâmetros. O curso, um C para curso, um T para termo, um N para nome, um F para o fone e um I para idade. E aí como é que eu vou instanciar os 3 caras, né? O nome, o fone e a idade, que são herança? Eu uso a diretiva super. Super, ele executa a chamada do construtor do pai. E aí eu vou passar lá o nome, o fone e a idade. E aí ele iria chamar lá atrás, lá, ó. Este cara aqui, cadê você? Opa, passei. Passei, cadê? Ele iria chamar este cara aqui, ó. A classe pessoa iria chamar o construtor da pessoa, nome, idade, fone. Aqui tá invertida, né? Tudo bem. Nome, idade, fone. Ele iria chamar e iria inicializar os atributos da classe pai. Com essa chamadinha básica aqui. Super. Tá? O nome, o fone, a idade. Ele passa para o construtor e instancia. E aí os outros 2 da especialização, curso e termo, ele atribui e o termo passou. E o funcionário? Class funcionário. Extend pessoa. Então o Java vai saber que nós estamos criando uma nova classe funcionário a partir de herança de pessoa. Como é que ele sabe? Basta estar no mesmo package, basta estar na mesma classe, na mesma pasta física. Né? Aí da mesma forma, private string cargo, private float salário. Criamos os 2 atributos da especialização. O construtor recebe os 5 caras, o cargo, o salário, o nome, o fone e a idade. Super executa a chamada da classe, do construtor da classe pai. E aí inicializa o cargo e salário. E o salmeiro, vamos mudar isso daqui, né? Ó, vamos mudar isso daqui para ficar mais legal assim, ó. Ó, quer ver? Para ficar mais bonito assim, ó. Cadê você aqui, ó? Fazer assim, ó, para ficar mais legal esse cara aqui. Pelo menos aqui, né, ó. Pronto, assim vai ficar mais bonito, né, ó. Pelo menos aqui no exercício, né? Pelo menos aqui no exercício. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos aqui no exercício. Olha lá.
Agora sim, é salário igual a salário vezes 2, né? Aí ficou bom, né? Aí ficou bom. Legal. Bom, e como é que a gente usa isso? Então, lá na nossa outra classe principal, né? Lá na nossa outra classe principal, Public Static Void Main, aluno A. Então, eu estou criando um objeto chamado A partir da classe aluno. New aluno. Computação 5.0.232.54.20. O que ele vai fazer? Ele vai chamar esse construtor aqui, ó. Vai passar a computação para o parâmetro C, o quinto termo para o T, o N, o Z para o nome, o 23.234 para o fone e o 20 para a idade. E aí ele vai executar a chamada do construtor, super aqui, e vai criar o aluno. Funcionário F é igual a new funcionário. Diretor 4.000, João, tal, idade. Na hora que eu for usar, olha só. Fone.aluno. A.número fone. O que é o número fone? É o nosso getter, né? É o cara que retorna para nós aí o número do telefone. E depois F número fone. Olha só, é o mesmo método. É o mesmo método. Tá? Só que aqui eu estou chamando ele para instância de aluno e para instância do telefone. Tá? Então, desta forma aí, né? O extend é a herança, né? E o super é a chamada do construtor aí da nossa classe pai, né? Tá? Então, desta forma aqui a gente consegue criar esse novo elemento aí, né? Que é muito, muito usual, né? A gente só tem que lembrar aí do qualificador protect, né? Que ele permite então a visualização, né? Ele permite a visualização aí a partir das classes filhas. Então, aluno e funcionário, se eu tivesse criado algo ali como protect, tá? Algo como protect ali, ó, né? Eu conseguiria estar modificando ali, ó, né? a idade aqui, por exemplo, olha só. Vamos pressupor que ficou a setinha errada aqui na animação, né? Vamos supor que eu criei meus elementos como protect aqui. Tá? Nome, idade, aqui é a classe pai, né? Aí lá na classe filha, aluno, eu conseguiria dar uma idade mais, apesar dele ter sido criado aqui na classe pai, como ele está protect, eu consigo acessar o atributo ou método herdado, né? A partir aí, tá? A partir aí da classe pai. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui nessa explicação. Espero que vocês tenham gostado. Curte lá o vídeo, segue o canal, dá um clique no sininho. Até a próxima, pessoal. Tchau!